Olá, meu nome é Gabriele, faço parte do programa de pós-graduação em Química, sou orientada pelo professor Dr. Paulo Roberto Filgueiras e co-orientada por professor Dr. Anderson Romão. Hoje eu vou apresentar para vocês um artigo publicado pelo nosso grupo de pesquisa em parceria com o Laboratório de Petroleômica e Forense. Os autores envolvidos neste trabalho foi eu, Gabriele, Lindamara, Bruno, o Anderson Romão e Paulo Roberto Filgueiras. Este trabalho ele é intitulado em Estimando a precisão intermediária em análise de petróleo por eletrospray e espectrômetro de massas de ressonância ciclotrônica de íons por transformada de Fourier. Bem, antes de qualquer forma, vamos saber um pouco como funciona, né, esse equipamento. O espectrômetro de massas, na cela de CR, ela é composta por dois pratos de excitação, dois pratos de detecção e dois pratos de aprisionamento. Os íons, eles são alocados na cela de CR e o prato de aprisionamento, eles são acionados. Após o acionamento dos pratos de aprisionamento, ocorre o acionamento dos pratos de excitação e depois o acionamento dos pratos de detecção. Depois que os pratos de detecção são acionados, ocorre a geração do primeiro gráfico, cujos domínios é tempo e tensão. Depois ocorre uma transformada de Fourier, onde os domínios passam-se para frequência ciclotrônica e intensidade. Depois nós temos uma transformada matemática, onde o domínio de frequência ciclotrônica passa para MZ, que é a relação de massa-carga. E aqui nós temos nosso espectro de massas. Bem, a célula de CR, ela tem a capacidade de separar íons com relação massa-carga bastante próximos, né? E aqui nós temos um exemplo disso, onde nós temos dois íons, um verde que é com maior relação massa-carga e um vermelho de menor massa-carga, onde o movimento deles é diferente, então por isso que ao final do nosso espectro nós vamos ter um MZ também diferente para cada sinal. A célula de CR, ela está relacionada com a resolução e exatidão do nosso equipamento, né? Onde um espectrômetro de massas de resolução unitária, aqui um exemplo de MZ de 249, não conseguiria distinguir esses três íons. E quando nós inserimos esses íons no nosso equipamento de FT e CRMS, nós conseguimos separar os nossos três íons. Por isso, este equipamento é dado como um equipamento bastante seletivo, com acessibilidade alta, que pode determinar compostos a nível molecular. E este equipamento, ele tem a grande possibilidade de ser utilizado em amostras complexas, como o petróleo, já que o petróleo é uma mistura complexa que apresenta distintos compostos em sua composição. Um fato disso aqui disposto é esse gráfico que foi retirado pelo Web of Science, onde as palavras-chave foram FT, CRMS mais crude oil, né? Aqui nós conseguimos perceber que há uma crescente quantidade de trabalhos publicados relacionando o FT e CRMS com o estudo de petróleo. Só que o espectro de massas para o petróleo, ele possui bastante informação, então é necessário alguma ajuda para auxiliar na quantidade de informações que este espectro dá para poder caracterizar esse petróleo. Aqui, um tipo de processamento de dados para auxiliar na informação deste petróleo é o Software Composer. Aqui está o layout do Software Composer. O espectro em vermelho é o espectro inicial que nós colocamos, né, inserimos no Software Composer. Esse em verde, que é esse em vermelho, o verde, ele é o software depois da nossa análise nesse software. E esse espectro de massas em verde quer dizer a quantidade de sinais que foram assimilados por esse processamento.
Essa parte em vermelho é a quantidade de informação que não foi assimilada no nosso processamento pelo Software Composer. Aqui, uma das informações que esse software ele nos fornece é a quantidade de classes e o percentual dela no nosso petróleo, né? Aqui, por exemplo, nós temos que a classe NH, ela possui uma intensidade relativa de 15% aproximadamente no nosso petróleo. Outros gráficos também são dispostos como resultado no nosso Software Compose. Aqui, nós temos primeiramente o gráfico de classes, onde nós conseguimos ver a quantidade de classes que foi assimilada pelo nosso software e também a intensidade relativa. Ou seja, a classe N é a nossa classe majoritária para esses dois petróleos, o verde e o vermelho. Bem, aqui nós temos o outro gráfico, que é o gráfico de DBE. Nesse caso, foi para a classe majoritária, ou seja, a classe mais abundante desses petróleos. Aqui, para o petróleo azul, nós temos que o DBE igual a 9 foi o DBE majoritário, ou seja, o mais abundante. Ou seja, nós temos que os compostos com DBE igual a 9 e classe igual a N são os compostos majoritários para o petróleo em azul. Já o petróleo em vermelho, que é o petróleo 2, nós temos que o DBE é igual a 8 e também a classe N são os compostos majoritários para este petróleo. Outro gráfico bastante utilizado em petroleômica é este gráfico, que é o número de carbono pelo DBE, utilizando a intensidade relativa, onde os lugares que apresentam a cor branca não possuem nenhum composto e a vermelha são os compostos mais abundantes. Para este petróleo, a gente tem que compostos com número de carbono de 30 a aproximadamente 35 são os compostos majoritários e o DBE de 9 até 7 são os compostos majoritários para este petróleo. Além disso, nós temos outras informações que este gráfico pode nos fornecer. Aqui, nós temos que compostos que possuem número de carbonos baixos e elevados números de DBE é um petróleo que possui grande quantidade de aromáticos. Já compostos com grande número de carbono e baixos DBEs quer dizer que esse petróleo ele apresenta menor quantidade de aromáticos. Bem, além do Software Compose, nós temos outros tipos de processamento que nos pode auxiliar nessas informações dispostas no espectro de massas, como a quimiometria. Aqui, por exemplo, nós temos a PCA, que primeiro nós temos a nossa matriz X, que é a matriz de input, onde I são as nossas amostras dispersas em linhas e o Y e o J as nossas variáveis dispostas em colunas. A PCA ela é o produto da matriz de scores pela transposta da matriz de loads mais os resíduos dessa multiplicação. A primeira componente principal, ela é a primeira decomposição da matriz inicial. A PC2 é a segunda decomposição, ou seja, a PC2 ela é feita a partir do resíduo da PC1. Então, a PC1 ela é a maior fonte de informação, a PC2 é a segunda maior fonte de informação, já que ela é feita por meio do resíduo da PC1, a PC3 é feita do resíduo da PC2, então é a terceira fonte de informação, assim por diante, até a nossa última PC. Só que o nosso espectro de massas, como é uma técnica bastante sensível, ela pode estar intrínseco a alguns erros relativos a ela, né? Como na preparação de amostras, já que nós estamos lidando com o petróleo, que é uma mistura complexa e não homogênea,
Também, condições do aparelho, né, no momento de aquisição do nosso espectro. E também, a mudança de analista pode acarretar erros na nossa aquisição. Para as condições do aparelho, nós temos os erros envolvidos na fonte de ionização, que no nosso caso é a eletrospray, que pode ser a voltagem, temperatura ou fluxo de gás. Na transmissão também, que pode ser na faixa dinâmica, na quantidade de íons e também na voltagem dos pratos dessa célula de CR. Todos esses fatores estão envolvidos na nossa precisão da análise. Existem 3 tipos de precisão diferentes, né? Nós podemos verificar a repetitividade, a precisão intermediária e a reprodutividade. A repetitividade, ela é feita no mesmo dia pelo mesmo analista e mesmo laboratório. A precisão intermediária também é feita em mesmo laboratório e o que muda da repetitividade para a precisão intermediária é um fator. No nosso estudo, nós variamos o dia, então utilizamos dias diferentes. A reprodutividade varia porque ela é feita em laboratórios diferentes. O nosso trabalho verificou a precisão intermediária. Bem, por objetivo, nós pretendemos verificar a precisão do gráfico de intensidades, também o gráfico de intensidade de DBE, e também o terceiro, que é o gráfico de DBE, pelo número de carbono. Para isso, nós utilizamos 2 petróleos, o petróleo A e o petróleo B, em ambos modos de ionização, ou seja, eletrospray negativo e eletrospray positivo. Para isso, nós utilizamos 7 dias diferentes e utilizamos triplicatas, todas elas verdadeiras. Ou seja, para o petróleo A, nós utilizamos petróleo A e eletrospray negativo, por exemplo, nós utilizamos 3 réplicas verdadeiras durante 7 dias, ou seja, nós temos 21 espectros diferentes, 21 análises diferentes para o petróleo A no modo negativo. Para o petróleo A no modo positivo também temos outras 21, petróleo B no positivo 21, petróleo B no negativo 21, totalizando 84 análises distintas, ou seja, 84 espectros distintos. O equipamento ele foi calibrado pela solução de arginina com a distribuição de MZ de 200 a 1200. Bem, após nós realizarmos o processamento do Composer, nós disponibilizamos em tabelas. Aqui tem uma parte dela onde nós temos as informações a respeito das classes, onde aqui eu dei ênfase em 2 para vocês verem que aqui na classe de O2 nós conseguimos ver que ela está presente em todos os nossos espectros, né, em todas as nossas análises. Já a de NO tem alguns dias, algumas réplicas que não foi possível perceber, não foi visível essa classe. Então, o nosso objetivo é verificar o quão preciso é a análise de petróleo em FT-CRMS. Aqui é a mesma coisa para a parte de DBE, onde aqui nós temos este exemplo aqui, do 4 e 5, que tem todos os dias, né, de análise, todas as réplicas, e o 15, que ele aparece em algumas dessas réplicas. Bem, para isso, para determinar estimar a precisão intermediária destes gráficos, nós utilizamos a média, o coeficiente de variação e também a precisão intermediária. Como resultado, nós obtivemos que o modo de ionização negativo apresentou maior número de compostos e o positivo apresentou maior massa molecular média. Para as classes, tanto para o petróleo A quanto para o petróleo B no negativo, apresentou 2 classes. O petróleo A no negativo apresentou 7 classes e o petróleo B no negativo apresentou 6 classes, sendo que o petróleo A para o positivo apresentou uma classe que é estatisticamente não confiável, já que o intervalo de confiança para esta classe está incluída a origem, então nós não temos certeza se essa classe está estatisticamente presente neste petróleo. Com isso, nós temos que o limite de detecção é 0,42% e
Para o petróleo A no negativo, todas as classes apresentou estatisticamente presentes, e para o petróleo B no negativo, foram duas classes que não estavam estatisticamente presentes, que é a classe de N2O2S e a classe de N2, com LD de 0,039. Se nós observarmos o positivo e o negativo apresentou um menor valor de LD, sendo o eletrospray negativo mais preciso, né? Considerando as duas análises, o nosso LD foi de 0,42%, considerando as duas análises, no caso, o modo positivo e o modo negativo. Pereira e colaboradores, em 2013, consideraram que classes inferiores a 10%, elas já não estão estatisticamente presentes no nosso óleo, né? Não são confiáveis. Já para o nosso estudo, nós vimos que classes abaixo de 0,42 também não são confiáveis, e classes acima de 0,42 já são confiáveis. Então, o nosso estudo conseguiu verificar que o limite é bem inferior a 10%. Para a intensidade de DBE, no modo positivo, o petróleo A apresentou 1 DBE, estatisticamente não confiável, e para o petróleo B também apresentou um DBE não confiável, que o DBE é igual a 4. Já para o petróleo B no negativo, apresentou um DBE não confiável, que é o 23, e o petróleo A no negativo, todos os DBEs foram estatisticamente presentes. Considerando todas as análises, tanto no positivo quanto no negativo, o negativo também apresentou maior precisão, então ele é mais preciso tanto para o gráfico de classes quanto para o gráfico de DBE. Com limite de detecção de DBE de 0,04. Aqui nós temos o gráfico de coeficiente de variação. Nós conseguimos perceber que o DBE, ele possui menores valores de coeficiente de variação, os DBEs centrais, né? Enquanto os DBEs periféricos, eles possuem maior coeficiente de variação. Quanto maior o coeficiente de variação, menos preciso esse parâmetro está, né? Porque maior é a probabilidade de variação dele. Para todos os petróleos, nós temos o mesmo perfil, sendo que os DBEs centrais são mais precisos do que os DBEs periféricos. O coeficiente de variação ele foi calculado da seguinte forma: foi o desvio padrão pela média vezes 100. Aqui, para o petróleo A, ele resultou em 83% de precisão no modo positivo, e o petróleo B, no modo positivo, foi 79% de precisão. O petróleo A no negativo 74 e o petróleo B no negativo 84. Então, no positivo A foi mais preciso e o petróleo B no negativo foi mais preciso. Aqui nós temos o gráfico de DBE pelo número de carbonos. Aqui, essa faixa é a nossa intensidade relativa da soma, média, desvio padrão e coeficiente de variação. Bem, aqui a soma, a gente consegue ver que a distribuição para o petróleo A no modo positivo e negativo variou de 16 a 64, o número de carbonos, 19 e 40. Para o petróleo B no positivo 19,68 e o petróleo B no negativo 15,42. Na média, a gente viu que os DBEs majoritários para o petróleo A no positivo foi o 9 e também para o petróleo B no positivo continua sendo 9. Mesma coisa para o número de carbonos, que foi 31 e 32 para ambos os petróleos no modo positivo. Já no negativo, para o petróleo A, foi de 25 e 26 o número de carbonos majoritários, DBE igual a 4. E para o petróleo B no negativo, foi 18, 19 e DBE igual a 13. Aqui nós temos o gráfico de limite de precisão intermediária, e assim como já visto anteriormente, temos que o limite de precisão intermediária para
os DBEs, eles são inferiores se comparados às classes, né? Então, o DBE, ele é um parâmetro mais confiável de ser analisado, sendo que nós estamos analisando o DBE para a classe majoritária, então este parâmetro é mais confiável do que o estudo pelas classes, né? E nós conseguimos ver que esse perfil se mantém para todos os petróleos. E nós fizemos este cálculo de limite de precisão intermediária de acordo com a ISO 5725. Nós também fizemos a PCA por tabela Composer. Aqui nós temos os dados de input, né, que é a tabela utilizando as informações da classe e de DBE. Como resultado, nós conseguimos perceber que o petróleo B ele se encontra menos disperso que o petróleo A para o modo negativo, mas mesmo assim o modo negativo consegue distinguir o petróleo B do petróleo A. As variáveis mais importantes foram as informações das classes para essa separação do eletrospray negativo, e o positivo a gente consegue ver que não conseguiu distinguir os dois petróleos. Mesmo assim, o petróleo A ele está mais próximo do que o petróleo B. Todavia, a gente consegue ver que as réplicas do mesmo dia, elas permanecem menos dispersas em sua maioria. Ou seja, pode haver perda na precisão intermediária, ou seja, perda de precisão mudando os dias, mas quando você analisa no mesmo dia, há uma melhora que é a repetitividade. As variáveis mais importantes para o eletrospray positivo foram as informações de DBE, e também aqui a gente pode comparar o modo negativo com o modo positivo. A gente consegue perceber que o modo negativo ele consegue discriminar melhor as amostras A e B do que o modo positivo, né? Aqui nós conseguimos perceber que o petróleo B ele conseguiu ficar mais agrupado no modo negativo do que no modo positivo. Além disso, essa melhor distinção entre as amostras pelo modo negativo de ionização, ela corrobora com alguns resultados já usados na literatura, onde, principalmente em estudos geoquímicos, a eletrospray no modo negativo é mais utilizada para a caracterização deste petróleo, né? Também fizemos a PCA por fórmula molecular, onde a quantidade de variáveis foi 1.244, que são as diferentes fórmulas moleculares deste petróleo. Aqui nós temos para o modo negativo, onde nós conseguimos distinguir o petróleo B do petróleo A, e as classes mais importantes para essa PCA foi a classe de NH, O2H, O3H, O3S. Também fizemos para o modo positivo, aqui a gente consegue perceber que os resultados foram bastante semelhantes à PCA pela tabela do Composer, né? Já que o modo negativo conseguiu distinguir melhor as amostras. E aqui, apesar do petróleo B permanecer mais dispersos, continuamos tendo as réplicas feitas no mesmo dia, mais agrupadas. Assim, ocorre a mesma coisa que aconteceu pela PCA por tabela Composer, onde há perda de precisão entre dias, mas realizados no mesmo dia, ainda há uma precisão maior, né? As variáveis utilizadas mais importantes aqui é a de NH, N2H e O2S. Comparando o negativo com o positivo, o perfil da PCA foi bastante semelhante da PCA pela tabela Composer, como eu havia dito para vocês anteriormente. Assim, o negativo corroboram exatamente com os resultados já tidos na literatura, principalmente em estudos geoquímicos, onde é mais utilizado o modo negativo para a caracterização do petróleo. Por fim, nós temos que
A classe apresentou limite para o negativo 0,04 e o positivo de 0,42 para a classe, e o DBE 0,03 para o negativo e 0,04 para o positivo. Além disso, o eletrospray negativo, ele apresentou o limite de precisão intermediária inferiores. Então, todos os resultados corroboram que o DBE é uma métrica mais confiável de se estudar e caracterizar o petróleo do que a classe. Possui maior precisão, né? Melhor precisão. Aqui, a gente também tem que o LD da classe deu 0,42, LD de DBE é 0,04, então o DBE é uma métrica mais confiável. Comparando com os resultados de Pereira, né, os nossos resultados foram bastante inferiores. Além disso, nós temos que o espectrômetro de massas de altíssima resolução e exatidão, ele precisa ter uma amostra representativa, ou seja, uma amostra homogênea, para você poder ter todo o petróleo incluído na nossa análise, no nosso espectro. E também precisa ter parâmetros bem ajustados na nossa aquisição espectral, para poder ter essa confiabilidade da técnica e ter a precisão na gráfico de classes e DBE, sendo que os DBEs mais abundantes são os DBEs mais confiáveis. E, pois os DBEs periféricos, como a gente viu, são os DBEs que possuem menor precisão, né? Eles são mais suscetíveis à variação do que os DBEs centrais. Para isso, nós podemos ver que o gráfico de DBE, ele possui maior confiabilidade do que o gráfico de classes, e essa confiabilidade também, além dos parâmetros estatísticos, nós também podemos verificar essa confiabilidade por PCA, por meio das réplicas, né, onde as réplicas mais agrupadas correspondem a uma métrica mais precisa. Eu quero agradecer às empresas, né, pela disponibilidade das amostras, pelo apoio financeiro e também pela disponibilidade do espaço físico para a realização deste trabalho. Obrigada.